Olá. E este com a palavra, com um tema aí específico aqui do estado de Alagoas, bem alagoano, porém não tanto quanto o perfil do programa, mas ainda assim com muita coisa para a gente falar. São os 53 anos de uma instituição que é orgulho para os alagoanos aqui, a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL, que formou diversas turmas aí ao longo de todos esses anos. E para falar sobre este assunto, ninguém melhor do que o reitor da instituição, médico, patologista, aqui conosco, o reitor Henrique Costa. Reitor, bem-vindo. Bem, muito obrigado, Felipe. É um prazer enorme estar aqui falando para você, falando com você, um amigo muito querido, e falando, claro, para o público do ACTA, que está sendo esse sucesso bonito de se ver. Obrigado. Bom, pergunta inevitável, né? Como é que vai ser a programação, inicialmente, do aniversário da UNCISAL, que é agora neste mês de maio, né? Então, a gente está nesse período de pandemia e, infelizmente, todo aquele planejamento que a gente tinha, que a gente faz no aniversário da UNCISAL, desde que a gente assumiu a gestão, a gente tem feito diversas atividades, sempre nos períodos comemorativos, e infelizmente esse ano a gente vai ficar impossibilitado, mas teremos um momento de muita lembrança de tudo aquilo que a UNCISAL plantou ao longo desses 53 anos, e estaremos divulgando, e como já estamos fazendo, divulgando várias ações, mostrando a transformação que a UNCISAL vem sofrendo ao longo dos anos, né? Uma transformação muito positiva, por sinal, e a gente está fazendo essa comemoração já antecipada e vamos continuar durante todo esse mês de maio. Hoje, o que é a UNCISAL para Alagoas? O que ela oferece? Qual é a estrutura? Olha, a UNCISAL tem uma estrutura extremamente importante. Às vezes as pessoas pensam porque a UNCISAL tem uma quantidade pequena de cursos, certo? Porque é uma universidade por campo de saber. É uma universidade da saúde, diferente de outras universidades que você tem vários cursos, várias áreas de atuação. A gente atua só quase que exclusivamente na saúde, com 2 cursos diferentes, mas o resto, todos esses cursos relacionados com a área de saúde. E desculpe interromper, a perspectiva, a projeção para o futuro continuará sendo essa. Exatamente, é a ideia, é a nossa vocação. São 53 anos dedicados à formação de profissionais da saúde. Inicialmente com médicos, né, passamos décadas, né, só com o curso de medicina, e hoje a gente tem outros cursos que foram se agregando e que, desde o bacharelado e cursos tecnológicos, já são 10 cursos, e só que com um diferencial. O que é que a UNCISAL representa hoje? É a maior formadora de recursos humanos do estado de Alagoas. Então, a gente não forma só os bacharelados, como eu falei, formamos tecnólogos, né, que são também curso superior, e formamos técnicos através da Escola Técnica de Saúde. Então, os nossos alunos, eles permeiam a sociedade alagoana na área de saúde de forma muito intensa. E a gente tem, dentro desse contexto ainda, a situação de unidades hospitalares que são únicas no estado. Se a gente pegar o Hospital Elvio Alto, é o único hospital de doenças infecto-contagiosas do estado, e que é uma extrema necessidade para a população alagoana. Temos a maternidade Santa Mônica. Não é a única maternidade de gestação de alto risco, mas é a única do estado, pública, a outra é federal, né? E que tem realmente uma abrangência um pouco menor do que a da gente, mas a complexidade, então, hoje da Santa Mônica é tremenda. Sem contar que aí a gente tem que fazer esse adendo, sem desmerecer a outra universidade, a outra maternidade de alto risco também, tem o nome, por assim dizer, tem a marca, entre aspas, a grife Santa Mônica, quando, na situação de emergência, numa situação com dessa, certeza, vem logo a memória. Com certeza. E também temos o único hospital de doenças mentais, né, de transtornos mentais, que é o Portugal Ramalho, público, totalmente público, e que nesse período, inclusive, que outros fecharam, outros hospitais da área fecharam, então reveste de uma maior importância ainda. Então são unidades hospitalares únicas no estado, né, no seu perfil, e com isso a UNCISAL tem realmente uma importância muito grande para a sociedade alagoana,
né? E às vezes a gente fala, isso eu comento muito, é claro que por ser uma unidade, ser unidades únicas no Estado e que com perfil assistencial 100% SUS, pública, passa por dificuldades, vez por outra a gente tem algumas dificuldades burocráticas, enfim, às vezes atrapalha um pouquinho no andamento das coisas, mas as nossas equipes que trabalham nesses hospitais, que trabalham na UNCISAL, nas unidades de apoio também, são extremamente qualificadas, são muito boas. Os melhores profissionais da rede privada estão também na Santa Mônica, são os profissionais que a UNCISAL formou, a UNCISAL burila, e dentro dessas unidades eles atingem um patamar de excelência muito grande. Então, quando vocês virem um hospital da UNCISAL, cheio, às vezes, de pacientes, às vezes acima da capacidade que a gente tinha, e às vezes as pessoas confundem como se fosse uma deficiência do hospital da UNCISAL, e não é. A gente está indo além. Os nossos profissionais são verdadeiros heróis nessa hora, quando o paciente não tem a quem recorrer, e principalmente com a qualidade que a gente oferece, a gente às vezes vai além e enfim, a gente faz esse sacrifício. E a propósito disso, como é que é essa gestão, essa administração dessa condição? Que, como o senhor falou, há uma demanda muito grande por essa condição, até de ser únicas unidades de referência, unidades de referência ou únicas aqui no Estado para a área em que atuam, há uma grande demanda e, além disso, né, atender esse público à carência de outras. Como é que é gerir essa demanda? Como é que é o problema? Que, às vezes, como o senhor citou, implica nessa situação de o público achar que está sendo mal atendido. Não é fácil, né? Hoje o papel do reitor, com essa complexidade que a gente tem de unidades, não só os hospitais, como eu falei, a gente tem outras unidades de apoio. Temos o maior laboratório de patologia clínica público do Estado, é nosso, o único serviço de verificação da CPML, o Centro de Patologia e Medicina Laboratorial. É o laboratório clínico. E o LACEN, ele faz um trabalho diferente, não é essa rotina que o laboratório clínico faz. Os exames de sangue, hemograma, triglicerídeos, testes, os mais variados, né? Então, o nosso laboratório é um laboratório grande, complexo. O serviço de verificação de óbitos, como eu falei, é único no Estado, só a gente tem. Então, assim, hoje a área assistencial da UNCISAL, ela tem uma importância muito grande também e é muita complexidade. Nós somos uma autarquia, nós temos uma vinculação com o governo do Estado, claro, de dependência. Temos também uma parceria, uma relação muito estreita com a Secretaria de Saúde, né, porque todo o recurso que vem, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para chegar a UNCISAL, ele precisa passar pelo Fundo Estadual de Saúde e, com isso, depois é que ele vem para a UNCISAL. E o fundo é gerenciado pela Secretaria. Então, assim, a gente tem essa relação, é uma relação hoje muito boa, mas, claro, que administrar unidades desse tamanho é de uma complexidade muito grande. Hoje, na minha gestão, o que a gente tem procurado fazer, fizemos uma divisão de tarefas, né? Eu estou me dedicando muito a essa questão, porque a gente, quando assumiu, tinha problemas muito graves de abastecimento, né? Enfim, os hospitais estavam numa crise muito grande e a gente teve que se dedicar muito a isso. A minha vice, a professora Ilka Soares, ela se dedicou, ficou mais focada para a questão acadêmica e eu tive que me direcionar mais para assistencial. Que é justamente a pergunta que eu ia fazer acerca disso. Como é que trabalhar esse lado? É uma instituição de ensino, mas que com essas demandas de atendimento tem que fazer essa parte também. Ou seja, não, é uma instituição que se divide nisso. Como é que gerir, no caso, como é que ser gestor, como é que estar à frente dessa instituição? Olha, gerir isso não é fácil. Aí, como o senhor falou, desculpe interromper de novo, teve que delegar essas duas funções, separar. Eu acompanho de perto, né, claro, mas a professora Ilka que fica ali no comando da questão acadêmica. Mas qual é a grande importância para a instituição? Por que a instituição ela é tão procurada, ela tem uma concorrência tão grande, ela tem uma excelente visibilidade? Isso foi a história da UNCISAL. Porque exatamente a gente tem a assistência na saúde e os cursos que os nossos estudantes precisam aprender, eles têm os melhores hospitais. Então, a UNCISAL tem essa complexidade, é difícil para qualquer gestor. Muitas vezes as pessoas me perguntam, inclusive secretários de saúde, governo do Estado,
por que é que vocês não deixam a Secretaria de Saúde gerenciar os hospitais da Uncisal? Porque para a gente é importante, para a sociedade é um ganho tremendo, porque os nossos gestores dos hospitais são eleitos pela comunidade, né? Não são indicação do reitor, são eleitos pela comunidade, tem uma vinculação funcional com as unidades, isso torna a relação de gestão deles muito mais próxima, muito mais ligada às necessidades da unidade. Então, isso faz com que essa relação seja prazerosa e seja muito positiva no final das contas. Para o aluno da Uncisal, o estudante da Uncisal é fantástico. A propósito de capacitação acadêmica, é inevitável a gente mencionar que há cerca de uns 5 ou 10 anos a Uncisal foi objeto, inclusive até de âmbito nacional, de uma colocação que a punha no ranking, né, numa posição muito vexatória, por assim dizer. Era uma das mais abaixo nesse ranking. Isso aí ultrapassou. Chegamos a ser considerada a pior universidade, né? Foi colocada, porque era a universidade, como eu falei, tem poucos cursos, então, dentre os critérios de análise, você tem, isso pesa, né? Porém, não fazia jus à nossa colocação com o que a gente de fato era, mas a gente precisava fazer alguns deveres de casa. E ao longo desses últimos anos, o trabalho da equipe foi fantástico. Eu tenho uma equipe de pró-reitores que não são pró-reitores, são reitores comigo, são profissionais extremamente qualificados, muito estimulados para fazer o nome da Uncisal crescer. A gente precisa realmente de pessoas assim envolvidas, e com isso a gente vem alcançando resultados muito bons. Os últimos resultados que alcançamos colocam a gente nos melhores patamares de toda a história da Uncisal. Em NAD, a gente melhorou em quase todos os cursos. O conceito geral dos cursos da Uncisal também, nós elevamos todos eles, né? Então, assim, foram resultados que animaram muito a gente. Apesar de toda a dificuldade que a gente encontrou, a gente assumiu, como eu falei, a gestão da Uncisal, a gente tinha problemas muito graves, inclusive a nossa universidade ela estava há 1 ano e meio sem abrir o processo de recredenciamento como universidade. A gente podia a qualquer momento perder. E a gente teve que correr, fazer toda a documentação e preparar a universidade para ela ser avaliada como se ela tivesse sido avaliada antes da gente entrar. Foi um trabalho hercúleo, porque a gente teve que resolver problemas que eram para ser resolvidos em um ano ou 2 anos atrás. E a gente conseguiu dar esses passos e o resultado tem sido muito animadores, apesar de termos problemas, claro, né? A gente ainda não está como a melhor instituição de saúde, né, da Universidade de Saúde do Nordeste, mas esse é o nosso foco. A gente quer chegar a ser uma das melhores do Nordeste, com certeza. Meta em termos de tempo? Olha, pelo trabalho que a gente vem fazendo, pela animação da equipe de pró-reitores, eu acredito que nos próximos 4, 5 anos a gente deve estar chegando a uma posição de destaque aqui no Nordeste. Agora, acerca disso ainda, e nesse âmbito especificamente no Nordeste, tem um outro aspecto ainda tratando dessa questão acadêmica, desse questionamento acadêmico, que é o seguinte: a gente vê muito medicina, em especial os cursos de saúde, de uma forma geral, tanto bacharelados, tanto graduação quanto tecnológicos, eles são muito procurados. A Uncisal, há algum tempo, né, no seu processo seletivo, colocava algumas questões relativas ao Estado, né, até para valorizar, como a gente falou no início, na abertura, essa coisa da alagoanidade, né? Só que a gente vê muito, e isso é uma realidade em cursos de medicina, sem desmerecer ninguém aqui, a gente está cometendo xenofobia de forma nenhuma, bairrismo de forma nenhuma, mas assim, é uma realidade. Sotaques baianos, pernambucanos, sulistas, centro-oeste, e existe isso muito. Existe, mas isso é muito comum quando a gente fala... Ou seja, desculpe interrompê-lo, mais uma vez, mostra ainda a diferença, a dificuldade que o alagoano tem para entrar numa instituição alagoana. O curso de medicina, principalmente, mas não mais fácil para os demais,
os cursos da área de saúde, eles são muito procurados. Todos esses cursos eles têm uma alta empregabilidade. Então, são cursos que são procurados por todos, em todo lugar. E onde tem um curso bom e que seja público, porque esses cursos também são caros normalmente, né? Então, quando você tem uma universidade boa, uma universidade pública, aporta estrangeiros, pessoas de vários outros lugares do país, né? Isso é normal. Desde a minha época, eu já tenho 30 anos que passei pela Uncisal, fui aluno da Uncisal, eu e mais 4 irmãos. Nós temos a minha família tem uma ligação muito grande. Uma particularidade, são quatro irmãos, e desses 4, o senhor quase... Somos 5, comigo somos 5, né? 5 filhos formados pela Uncisal, e eu e mais uma irmã somos professores da Uncisal, né? E agora estou nessa tarefa. Parabéns por isso. Era quase o último, ou penúltimo, né, dos médicos. Exatamente. Era quase obrigação, com todo respeito à família, era quase obrigação de entrar, né? Com certeza. A gente tem 53 anos de história, é um Uncisal. Meu irmão está com 35, 36 anos de formado, então boa parte da história da Uncisal, a família da gente esteve lá dentro. E isso foi que me fez, inclusive, aceitar esse desafio. Não é fácil você ser gestor público, né, aqui em Alagoas, no Brasil, enfim, mas era esse compromisso que a gente tinha. Eu sinto uma dívida, eu e minha família, uma dívida de gratidão muito grande, né, com a instituição, e eu sei que nunca vou pagar, porque eu e meus irmãos somos o que somos por aquilo que a universidade nos proporcionou. Uma família simples, como você sabe, e que, graças a Deus, tivemos nossa ascensão por isso. E há perspectiva de extensão? A gente sabe que há obstáculos até legais mesmo, por exemplo, de se fazer alguma forma de predileção específica para alagoanos. Isso pode incorrer até em algum questionamento legal. Mas a universidade, ela pode, como eu falei acerca das questões relativas à história de Alagoas, às particularidades de Alagoas, o que ela pode fazer para incentivar, para permitir mais que alagoanos tenham acesso? A melhor ação que pode fazer com que nós tenhamos mais alagoanos na Uncisal ou em qualquer outra universidade pública aqui é a gente melhorar a qualidade do nosso ensino lá na base, né? Então, passa por isso. Qualquer ação que a gente vá conseguir fazer com que o alagoano tenha maior potencial para disputar essas vagas é melhorar o ensino fundamental, o ensino médio. Isso é necessário. Mas a gente tem um programa dentro da Uncisal que é a bonificação. Então, aqueles estudantes que fizeram a sua formação aqui em Alagoas, temos duas faixas, né? Uma que fez parcialmente em Alagoas e outra que fez exclusivamente em Alagoas. Então, varia de 3% a 5% de bonificação, e independe se é da rede privada ou da rede pública. Fez aqui em Alagoas, tem essa bonificação, e também tem a bonificação, as cotas, né, para as escolas públicas. Só que as escolas públicas, claro, elas não se restringem só às escolas de Alagoas, né, mas termina tendo um afluxo muito grande de alagoanos nesse perfil também de cotistas. Agora a gente fez a adesão, a gente não conseguiu fazer esse ano nosso vestibular próprio, né, pela complexidade que ia ser fazer dentro de um período de pandemia, que a logística é completamente diferente, os custos seriam muito diferentes, então a gente não teria condições de realizar esse vestibular próprio. A gente aderiu ao SISU, né, fizemos a seleção através do SISU, e mesmo assim, mesmo tendo essa concorrência nacional, teve uma divulgação imensa, né, da instituição, foram muitos candidatos vindo de outros estados, mas a gente teve mais de 70%, 72%, 75% de aprovados são de Alagoas. No curso de medicina, que sempre foi realmente o mais procurado, né, pela questão até histórica de 53 anos, né, de atividade, a gente teve um percentual acima de 50% de alagoanos. Então, não é uma situação tão esdrúxula. E quando a gente pensa que lá fora também, quando chega nos hospitais, nas universidades de fora de Alagoas, também o perfil se repete, tem muita gente de fora nesses cursos de lá, né? Se você chegar lá em São Paulo, talvez você vai encontrar alagoanos fazendo medicina, enfermagem, fisioterapia lá em São Paulo, nas grandes universidades também.
A propósito de pandemia, como é que está sendo o enfrentamento, como é que está sendo a atuação de duas unidades vinculadas a um CISAL, né, que estão na linha de frente, em especial, por exemplo, Santa Mônica. A gente teve recentemente a situação dos bebês que foram diagnosticados com a Covid. Excelente, Felipe. Não é fácil, não foi fácil, mas a gente aprendeu muito em um ano, né? Pegou todo mundo desprevenido. A pandemia não foi só difícil para a gente, foi difícil para as universidades, as outras universidades, foi difícil para os hospitais também, mesmo da rede privada, se adequar a uma doença tão contagiosa e tão letal, né, como a gente encontrou, no final das contas ela foi um pouco mais letal do que a gente imaginava, né? Mas a gente conseguiu ao longo desse ano, e enfrentando essas dificuldades, como na Santa Mônica, a gente teve aquela contaminação daquelas crianças, e você vê a qualidade dos profissionais da Santa Mônica, né? Todos foram salvos, só um que era mais grave, não pela situação da doença, da Covid, mas pela condição clínica dele, que foi a óbito. Os demais saíram todos, graças a Deus, né? E a gente fez uma modificação estrutural, né, dentro da Santa Mônica, para poder fazer frente a esse risco maior que a gente tinha. E mesmo diante de todas as dificuldades, a gente tem um problema crônico, são hospitais antigos, nossos hospitais, inclusive agora está ocorrendo investimentos, né? O Elvo Alto já começou o investimento, o governo do estado está investindo lá, a Santa Mônica também vai ter um investimento agora, já com projeção da criação de um anexo. Estava tudo certo para a gente fazer o nosso investimento, o governo do estado ia investir muito pesado lá na saúde mental dentro do Portugal Ramalho. Infelizmente, a situação da Braskem brecou e a gente está aguardando o melhor momento. Mas a gente conseguiu fazer frente a essa dificuldade e toda aquela preocupação, aquele estresse inicial já abrandou muito, a gente tem feito um bom trabalho frente ao combate à pandemia. Ainda nesse assunto, no início da pandemia, a respeito de ser uma questão bem mais antiga, mas inevitavelmente a gente tem que tocar, aproveitando a presença do reitor aqui, houve denúncias de uso de que não estava sendo fornecido EPI adequado para os funcionários, para o pessoal de saúde, para a linha de frente lá da Santa Mônica, resolvido? Todo mundo pego de surpresa, os próprios fornecedores tiveram dificuldades para fazer frente à demanda muito aumentada, né? Os nossos produtos, a quantidade, o consumo deles aumentou assustadoramente, né? E, no primeiro momento, a própria rede de distribuição teve dificuldades de abastecer e começou a aparecer no mercado alternativas começaram a aparecer alternativas que não eram interessantes, né? E causaram problema. Mas sempre que a gente identificava que havia uma inconformidade, o produto era prontamente afastado e a gente, numa parceria muito grande com a Secretaria de Saúde, a gente conseguia resolver a situação. Diante dessa situação, diante dessa participação da UNCISAL no enfrentamento à pandemia e ajudando, como o senhor falou, faz parte da estrutura do Estado, mas tem sua autonomia pela condição de autarquia. O senhor, especificamente na condição de reitor, representando a comunidade que dirige lá a UNCISAL, sente alguma que haveria necessidade, por exemplo, de uma participação melhor, de reconhecimento no governo, por exemplo, uma presença da UNCISAL quando o governo faz as avaliações, faz os anúncios de decreto, essas coisas, o senhor sente? Veja bem, a gente tem uma participação através de alguns profissionais nossos, né? Doutora Luciana Pacheco, o doutor Fernando Maia, doutor José Maria Constância, são profissionais ligados a UNCISAL e que prestam assessoria muito próxima, né? Então, assim, no primeiro momento a gente participou enquanto instituição muito próxima, depois a gente foi, inclusive por orientação, né, de que, olha, deveríamos ter, próximo ao governador, próximo ao secretário, os profissionais que mais entendem sobre o assunto, que são os infectologistas. Então, nesse momento, a gente foi dando mais espaço para os nossos técnicos e acompanhando na parte que cabia a gente de fazer a burocracia andar. Mas eu digo lá no momento, lá do anúncio, lá na mesa, na coletiva, alguma coisa assim? Não, eu acho que a importância da gente é a gente procurar ajudar, contribuir da nossa melhor maneira. A questão da exposição em si não é necessária. Para a gente, o importante é que a gente esteja ajudando o Estado. Isso, para a gente, é muito importante.
O governo do Estado tem reconhecido, né, o esforço da Uncisal. Acho que no começo havia uma descrença, né, porque a Uncisal tinha tanto problema, só levava problema. Quando a gente começou a trabalhar, a encontrar os caminhos para que as coisas andassem bem, eu acho que o governo do Estado percebeu o potencial da Uncisal, vem investindo na Uncisal, recentemente anunciou vários investimentos, liberação de recursos, tanto para a nossa sede quanto para as unidades. Eu acho que a única coisa que ainda a gente precisa avançar, até para a gente atingir aquelas notas altas, é a valorização do nosso servidor. Isso é desde o primeiro dia que eu assumi, que eu encontrei com o governador Renan Filho, a gente solicitou, governador, precisamos valorizar o nosso servidor. É o nosso professor, é o nosso servidor técnico, né? Nós não temos um plano de cargos e carreiras aprovado, né? Temos problemas aí no caminho para aprovar. Hoje, o nosso professor, por exemplo, ganha menos da metade do que ganha um professor da UNEAL, né? Imagine um professor pesquisador com doutorado está ganhando em torno de 2 salários mínimos, né? Então isso inclusive é um ponto que conta contra a pontuação melhor da gente na Uncisal. A gente podia ter avançado mais na pontuação se a gente tivesse um processo, um programa de valorização profissional. Mas, fora isso, assim, a gente tem visto realmente um esforço do Estado em investir na Uncisal. Pelo menos uma perspectiva de elaboração de uma minuta de projeto a ser encaminhado à Assembleia, já tem coisa lá? Como é que está o andamento? A Assembleia já declarou apoio para essa intenção da gente. O problema é que esses projetos que envolvem aumento salarial, né, tem que partir do Executivo, é uma proposta executiva. Mas assim, os deputados já se colocaram à disposição para defender a causa, e a gente teve um problema burocrático na tramitação do processo, que está na CEPLAG atualmente, e esse processo demorou muito, ficou muito preso lá muito tempo. Há pouco tempo saiu o parecer por que tinha ocorrido essa paralisação lá, mas a gente gostaria muito que houvesse realmente uma valorização maior desses servidores que fazem tanta diferença na formação dos nossos profissionais e na assistência à população. Ou seja, neste momento, o processo a proposta de plano de cargos está na CEPLAG, já saiu? Está na CEPLAG, apontaram algumas inconsistências, né, no processo que precisam ser resolvidas, né, e a gente precisa correr com isso, porque esse talvez seja o ponto mais sensível hoje na avaliação da universidade, essa questão da valorização, porque se você não tiver um profissional devidamente estimulado financeiramente, que possa se dedicar àquela função, seja na assistência, seja na docência, com condições salariais dignas, né, isso faz uma diferença muito grande. Uma outra coisinha que me passou, que foi um debate ainda acerca de pandemia, sobre essa questão de valorização de ciência, todos esses aspectos aí. Como é que está a Uncisal na área de pesquisa? A Uncisal foi uma das que primeiro saiu na frente para abrir linha de pesquisa, né? Então, nosso Centro de Diagnóstico por Imagem, parte do recurso destinado para a manutenção foi revertido para linhas de pesquisa em Covid, né? Então a gente abriu bolsas para pesquisa científica, né? Quais os temas assim? Basicamente na questão da Covid mesmo, só aqueles temas que envolveram diagnóstico precoce, terapias, enfim, todos esses levantamentos que passam pelo conhecimento, aumentar o conhecimento do que é a Covid, porque até então a gente ainda vem descobrindo dia a dia as facetas, né, dessa doença tão grave. Então, tudo que vier nessa linha a gente está apoiando, e a Uncisal saiu na frente nesse sentido, com a abertura dessas bolsas para pesquisa sobre Covid. Para a gente encerrar aqui, um questionamento que não posso deixar de fazer, já que, como a gente fala, trata-se de um programa de política também. Pretensões nessa área, reitor? Na questão política, olha, para um futuro... como eu falei, recentemente teve uma indicação do nome da gente que poderia concorrer a alguma coisa. Não, olha, o meu umbigo está enterrado na Uncisal, e assim, o meu foco, a minha dedicação é em tentar ajudar essa minha universidade. Como eu falei, eu tenho uma ligação muito forte.
Pode ser, mas no momento o meu foco, a gente tem tanto problema já, Felipe, que se eu fosse pensar em outros voos que desfocasse, né, dessa missão, que eu acho que é uma missão muito importante, não desmerecendo nenhuma outra área, né, inclusive a política, né, de extrema importância, a gente vê isso, né, como a política influencia positivamente ou negativamente, né, então é extremamente importante. Mas o que eu vejo agora é que a gente precisa fazer esse trabalho para ajudar essa universidade a que ela tenha o brilho que ela merece, que a história dela conta, e a gente precisa fazer com que ela continue tendo esse brilho, continue crescendo, sendo realmente essa referência aqui no Estado e voltar a ser, inclusive, como eu falei já, referência além dos limites do Estado de Alagoas, como já foi no passado. Reitor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, ao Uncisal agradece, eu que, na verdade, estou representando essa universidade que a gente tem muito orgulho de pertencer e, de um momento, estar representando ela. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui. E aquele para encerrar, que eu já falei de outra vez, mas não tenho o menor problema de repetir pela importância que tem. Quanto mais trabalho, mais eu tenho sorte. Thomas Jefferson. Até.